E o anjo perguntou para Balaão por que ele já tinha batido na jumenta 3 vezes. O anjo explicou que a jumenta estava se desviando do caminho porque ela o viu. A jumenta viu o anjo no caminho, por isso se desviou. Balaão ficou muito arrependido. Ele sentiu vergonha também da sua atitude e perguntou para o anjo o que ele devia fazer, se o anjo queria que ele voltasse para sua casa. O anjo disse que Balaão podia seguir viagem, podia ir ao encontro de Balaque, mas ele só ia falar o que o Senhor mandasse. Então, Balaão seguiu a sua viagem. Ele seguiu sua viagem tranquilo, mas quando ele chegou para Balaque, Balaque até reclamou porque ele demorou muito. Então, Balaque levou Balaão para um lugar bem estratégico, um lugar onde ele podia ver todo o povo de Deus acampado. Mas, ao invés de falar palavras más, de enviar maldição contra o povo de Deus, Balaão enviou ainda mais bênçãos para o povo. E Balaque ficou com muita raiva. Ele queria que Balaão falasse palavras más contra o povo. Mas, já que ele não atendeu a sua vontade, Balaque mandou que Balaão voltasse para sua casa. E o anjo perguntou para Balaão. E o anjo perguntou para Balaão. E o anjo perguntou para Balaão. E o anjo perguntou para Balaão por que ele já tinha batido na jumenta 3 vezes. Balaão, por que ele já tinha batido na jumenta 3 vezes. Balaão, por que ele já tinha batido na jumenta 3 vezes. Balaão, por que ele já tinha batido na jumenta 3 vezes. O anjo explicou que a jumenta estava se desviando do caminho porque ela o viu. O anjo explicou que a jumenta estava se desviando do caminho porque ela o viu. O anjo explicou que a jumenta estava se desviando do caminho porque ela o viu. O anjo explicou que a jumenta estava se desviando do caminho porque ela o viu. A jumenta viu o anjo no caminho, por isso se desviou. A jumenta viu o anjo no caminho, por isso se desviou. A jumenta viu o anjo no caminho, por isso se desviou. A jumenta viu o anjo no caminho, por isso se desviou. Balaão ficou muito arrependido. Balaão ficou muito arrependido. Balaão ficou muito arrependido. Balaão ficou muito arrependido. Ele sentiu vergonha também da sua atitude e perguntou para o anjo o que ele devia fazer. Ele sentiu vergonha também da sua atitude e perguntou para o anjo o que ele devia fazer. Ele sentiu vergonha também da sua atitude e perguntou para o anjo o que ele devia fazer. Ele sentiu vergonha também da sua atitude e perguntou para o anjo o que ele devia fazer. Se o anjo queria que ele voltasse para sua casa. Se o anjo queria que ele voltasse para sua casa. Se o anjo queria que ele voltasse para sua casa. Se o anjo queria que ele voltasse para sua casa. O anjo disse que Balaão podia seguir viagem, podia ir ao encontro de Balaque. O anjo disse que Balaão podia seguir viagem, podia ir ao encontro de Balaque. O anjo disse que Balaão podia seguir viagem, podia ir ao encontro de Balaque. O anjo disse que Balaão podia seguir viagem, podia ir ao encontro de Balaque. Mas ele só ia falar o que o Senhor mandasse. Mas ele só ia falar o que o Senhor mandasse. Mas
ele só ia falar o que o Senhor mandasse. Mas ele só ia falar o que o Senhor mandasse. Então, Balaão seguiu a sua viagem. 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 Ele seguiu sua viagem tranquilo. 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 Mas quando ele chegou para Balaque, 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 Balaque até reclamou porque ele demorou muito. 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 Então, Balaque levou Balaão para um lugar bem estratégico. Então, Balaque levou Balaão para um lugar bem estratégico. Então, Balaque levou Balaão para um lugar bem estratégico. Então, Balaque levou Balaão para um lugar bem estratégico. Um lugar onde ele podia ver todo o povo de Deus acampado. Um lugar onde ele podia ver todo o povo de Deus acampado. Um lugar onde ele podia ver todo o povo de Deus acampado. Um lugar onde ele podia ver todo o povo de Deus acampado. Mas, ao invés de falar palavras más, de enviar maldição contra o povo de Deus, mas, ao invés de falar palavras más, de enviar maldição contra o povo de Deus, mas, ao invés de falar palavras más, de enviar maldição contra o povo de Deus, mas, ao invés de falar palavras más, de enviar maldição contra o povo de Deus, Balaão enviou ainda mais bênçãos para o povo. 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 E Balaque ficou com muita raiva. 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 Ele queria que Balaão falasse palavras más contra o povo. Ele queria que Balaão falasse palavras más contra o povo. Ele queria que Balaão falasse palavras más contra o povo. Ele queria que Balaão falasse palavras más contra o povo. Mas, já que ele não atendeu à sua vontade, mas, já que ele não atendeu à sua vontade, mas, já que ele não atendeu à sua vontade, mas, já que ele não atendeu à sua vontade, Balaque mandou que Balaão voltasse para sua casa. 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 E o anjo perguntou para Balaão por que ele já tinha batido na jumenta 3 vezes. O anjo explicou que a jumenta estava se desviando do caminho porque ela o viu. A jumenta viu o anjo no caminho, por isso se desviou. Balaão ficou muito arrependido. Ele sentiu vergonha também da sua atitude e perguntou para o anjo o que ele devia fazer.
se o anjo queria que ele voltasse para sua casa. O anjo disse que Balaão podia seguir viagem, podia ir ao encontro de Balaque, mas ele só ia falar o que o Senhor mandasse. Então, Balaão seguiu a sua viagem. Ele seguiu sua viagem tranquilo, mas quando ele chegou para Balaque, Balaque até reclamou porque ele demorou muito. Então, Balaque levou Balaão para um lugar bem estratégico, um lugar onde ele podia ver todo o povo de Deus acampado. Mas, ao invés de falar palavras más, de enviar maldição contra o povo de Deus, Balaão enviou ainda mais bênçãos para o povo. E Balaque ficou com muita raiva. Ele queria que Balaão falasse palavras más contra o povo. Mas, já que ele não atendeu a sua vontade, Balaque mandou que Balaão voltasse para sua casa.